Connection, beleza? Tô aí mais uma vez, Rafael Benci, para informar vocês que meu querido Vini Rodrigues, integrante deste canal, gravou um vídeo na página dele no Instagram, pro IGTV, um vídeo de mais ou menos uns 20 minutos sobre masculinidades e neoliberalismo. Aí falei para ele, pô Vini, o vídeo ficou da hora, velho, me manda o arquivo que eu vou colocar aqui no nosso canal do YouTube. O Vini me mandou, já fiz aqui uma pequena edição, vou compartilhar com vocês. Mas antes do vídeo do Vini começar, se inscrevam no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, compartilhem o vídeo e vamos fazer esse canal aqui crescer, galera. Conteúdo de qualidade para vocês aí, sempre com uma visão aí um pouco mais à esquerda, beleza? Então um abraço a todos e fiquem aí com o vídeo do Vini. Valeu! Salve Vini Mores, aqui estou eu para fazer o vídeo para vocês sobre neoliberalismo e masculinidades. A intenção do vídeo não é dar uma grande explicação sobre esses conceitos, mas é mais lançar algumas provocações para a gente pensar nessa relação entre ambos, né? O neoliberalismo e a produção de masculinidades. Primeiro, para falar um pouco assim do neoliberalismo, é interessante a gente dar estabelecer algumas características aí que são típicas do neoliberalismo, né? Pensar que o neoliberalismo ele começa a operar mais ou menos ali a partir dos anos 60, anos 70, né? Ele vai se agravando nos anos 80, e ele a princípio ele se difere do liberalismo clássico e do liberalismo moderno, e ele é uma resposta ao estado de bem-estar social do pós-guerra, do pós-segunda guerra, onde os estados enfraquecidos, né, e as cidades devastadas pela guerra, os estados tiveram que se fortalecer para fortalecer as suas populações através de políticas sociais e de uma política de pleno emprego, né? Aí quem quiser ler mais sobre isso vai ler o Keynes, enfim, vai ler os teóricos do welfare state, do estado de bem-estar social. Então, como resposta, qual que é a ideia do neoliberalismo? Os estados eles ficaram muito inflados, justamente por quê? Porque havia essa necessidade de você reestabelecer a sociedade através da utilização do Estado como aparelho principal para esse restabelecimento, e de prover o bem-estar social, o emprego pleno, os direitos plenos para os seus cidadãos. Foi o que aconteceu na Europa, na maioria dos países europeus, até mais ou menos a década de 70. Só que como o Estado inflou, né, em termos de orçamento, ali, de budget, desse dinheiro que o Estado precisa gastar para manter os seus cidadãos ali trabalhando, produzindo, com moradia, com saúde, com todos esses direitos básicos, o Estado inflou, e aí as teorias que começaram a surgir em contraposição a isso foram as teorias de diminuição do Estado. E o neoliberalismo é uma dessas principais teorias aí, que aí foi trabalhada por vários intelectuais da escola austríaca, a escola de Chicago, uma série de escolas aí. Vocês também vão pesquisar e vão descobrir. Algumas características do neoliberalismo então são as privatizações, né, que visam desonerar o Estado e diminuir a participação do Estado da economia, ou seja, para que essas empresas que estão começando a se tornar corporações, grandes corporações, comecem a fazer essa gestão da economia através delas mesmas, né, sem o Estado regulamentando, a flexibilização das legislações de trabalho, né, que como consequência leva à precarização, que é o que a gente está passando agora no Brasil, a responsabilização do indivíduo, né, pela sua própria subsistência, uma ideia de que o indivíduo é uma empresa, né? O indivíduo é a própria empresa de si. Um pouco do que a gente conhece como MEI, né? Cada um se torna a sua própria empresa, então cada um é responsável pelo seu próprio desenvolvimento profissional, desenvolvimento financeiro, etc, etc. O Estado ele abre mão dessa responsabilidade. A elastização do tempo de trabalho, isso eu acho muito importante, né? Pensar que no modelo fordista de trabalho, nos modelos anteriores, as pessoas tinham um horário fixo de trabalho. E depois daquele horário de trabalho, elas iam para casa descansar e ficavam de boa. Nesse modelo de trabalho dentro do neoliberalismo, num trabalho principalmente que produz imaterialidade, ou seja, não produz mercadoria, tipo livro, né? Produz serviços, produz software, produz conhecimento, você acaba trabalhando o tempo inteiro, né? Então você tem uma elasticidade aí desse tempo de trabalho que deixa de ser um tempo de 8 horas para ser um tempo da vida. A vida se torna o seu próprio trabalho, né?
Tem uma coisa da subjetividade também, que vai ficando um pouco mais individualista, né? Porque cada um é uma empresa, então cada um está concorrendo um com o outro. E isso enfraquece a ideia que a gente tem de classe social. Classe social na perspectiva sociológica marxista mesmo, de classe, antagonismo de classe. Isso é enfraquecido, né? Tem uma coisa da tecnicidade também. Os trabalhos vão exigindo cada vez mais saberes técnicos, porque a gente está num contexto aí nos anos 60, 70 de revolução tecno-industrial, tecnológica do conhecimento para ser aplicado na indústria, né? E outra característica é a reprodução do capital improdutivo, ou seja, o capital que não é extraído a partir da venda da mercadoria, mas a partir da aplicação financeira, né? No Tesouro Direto, esses vários modelos de aplicação que as instituições e as instituições financeiras e as corporações usam. Então esse é mais ou menos o escopo do neoliberalismo, que é o momento que a gente vive hoje e que vem se agravando cada vez mais no Brasil. E o que a masculinidade tem a ver com isso? Bom, pensar o papel do homem nesse contexto. Dentro de uma perspectiva ocidental, mas acredito que não só ocidental, porque estudando outras culturas a gente também percebe isso. O papel que foi criado, produzido historicamente para o homem, digo criado e produzido para a gente entender que isso não é uma essência, é uma criação social, uma produção social, é o papel de ser o gestor da família, de ser o arrimo da família, de ser aquele que provém. Né? Então, na sociedade burguesa, capitalista, o homem é aquele que provém. Em outras sociedades também, mas vamos pegar aqui a nossa, né? Onde a gente vive, para a gente não ficar falando sobre os outros. Esse homem ele provém através do quê? Através do salário. E o salário vem através das relações de trabalho. Então ele vende a sua força de trabalho para receber um salário, porque ele não tem mais nada para vender, se ele não é um capitalista, ou seja, um detentor dos meios de produção, ele não tem mais nada para vender, ele vende a sua força de trabalho e recebe um salário de volta para poder sustentar a sua família. Só que com o avanço do neoliberalismo, com o desenvolvimento do neoliberalismo, cada vez mais os postos de trabalho foram diminuindo também, porque tem um processo de automatização do trabalho. O trabalho vai se tornando cada vez mais automático, né? É o que a gente conhece aí um pouco pelo toyotismo, por exemplo. Né? O toyotismo ele foi um processo de automatização do trabalho, entre outras coisas, descentralização das empresas, das fábricas, enfim. Mas a automatização do trabalho é muito forte. Você tem computadores, né, produzindo ao invés de pessoas operando máquinas. Então esses computadores estão operando máquinas e as pessoas estão operando computadores. Então o trabalho vai ficando cada vez mais tecnológico, técnico e tecnológico, né? Esse trabalho ele vai ficando cada vez mais difícil de ser conseguido, porque nem todo mundo tem essa formação para executar esse tipo de trabalho, o que gera um sofrimento nas pessoas. Alguém já esteve desempregado aqui? Já pensou em como eu vou pagar minhas contas amanhã? Como eu vou pagar meu aluguel? Se você tem uma família, como você vai sustentar a sua família? Isso gera um sofrimento, né? Então, acho que das primeiras reflexões, assim, das primeiras provocações que eu posso trazer para vocês sobre isso é o sofrimento. Esse sofrimento que é gerado pelo neoliberalismo em relação à posição do homem no mercado de trabalho. Esse sofrimento, né, que tem a ver com a perda, né, com o medo de se perder essa posição de trabalho, ele ao mesmo tempo que é negativo num sentido psíquico, ele é positivo num sentido de produção. Né? Porque o neoliberalismo vai jogar com essa produtividade. Então você se torna a empresa de si e você concorre com outros empresários de si, né? Empreendedores, o termo é muito cabível aí. Você concorre com outros e a partir dessa concorrência você tem que produzir mais. Então o seu sofrimento de perder um lugar dentro do mercado faz com que você produza ainda mais, né? Então é um sofrimento que ele é convertido em produção, né, para alimentar esse mesmo sistema, né? Essa incapacidade do homem ser o arrimo de família é o que transforma ele em algo produtivo, porque se você não produzir, você não vai conseguir sustentar sua família. E aí você pensa assim na posição dos homens negros nesse lugar, por exemplo, né? O homem negro que historicamente sempre esteve na base do sistema de trabalho, né, quando a gente pensa no trabalho livre, pós-escravidão, ou seja, o que é a base do sistema de trabalho? O homem negro cumpria as tarefas
que não eram cumpridas por quem estava nas elites do poder. Os trabalhos considerados menos nobres, entre aspas, né? Trabalhos mais precários, né? Era o homem negro que cumpria, porque ele não tinha a educação necessária para cumprir outros postos de trabalho, mesmo no trabalho industrial, que às vezes era só apertar um parafuso. Isso sem contar os atravessamentos do racismo, que a gente sabe que quando, aqui no Brasil pelo menos, quando os escravizados foram liberados, foram libertos, se libertaram, para ser mais específico, eles não foram absorvidos por esse mercado de trabalho livre que estava sendo criado, né? Então eles já estavam nessa situação de marginalidade do trabalho. E com isso você cria um sistema de precarização do trabalho, que alguns estão chamando hoje de uberização, né? Que é o quê? Esses homens se encaixando nessas formas de trabalho uberizados, precarizados, justamente porque eles não conseguem adentrar esse universo do trabalho imaterial, do trabalho do capitalismo informacional e dessa lógica neoliberal de produção, né? Então, o que acontece é que o movimento do neoliberalismo, o movimento do empreendedor de si, né, daquele que se torna a sua própria empresa, ele ajuda a excluir aqueles que aparentemente, dentro dessa lógica, não são capazes. Só que não tem a ver com capacidade. Tem a ver com o quê? Com a forma que esse homem está inserido na sociedade. Se ele tem a possibilidade de estudar, possibilidade de se aprimorar, possibilidade de viajar para adquirir um bom vocabulário cultural, entre outras coisas, né? Porque o trabalho agora é uma outra expressão, ele vai se tornando uma outra forma. Não adianta só você saber apertar um parafuso. Você tem que saber fazer muitas coisas, né? Então, é nesse lugar aí que o homem negro fica encaixado dentro do neoliberalismo. Então, se vocês começarem a perceber que o processo de precarização, ele atinge primeiramente os pobres são pretos, e quando você olha todos os raps, os Ubers, em sua grande maioria, são pessoas negras, né? São homens negros, e muito jovens. Isso é que é engraçado, né? Para não dizer que é triste na verdade. Mas são muito jovens, porque eles já não têm mais condição nem de entrar na metalúrgica, por exemplo, aprender uma profissão dentro da metalúrgica e seguir com essa carreira durante 30 anos, como provavelmente os meus pais, seus pais, os pais de muita gente fez por aí, né? Então eles não têm mais essa possibilidade de se inserir nesse tipo de mercado, que é o mercado que está cada vez mais sendo desfeito, e nem de se inserir nesse novo mercado neoliberal, que é o mercado que exige outros tipos de qualificações que eles não têm, né? Então é só para a gente pensar um pouquinho sobre isso, são algumas provocações, e vamos conversar. Me diz aí o que vocês acham sobre precarização do trabalho, masculinidades e neoliberalismo, certo? Até daqui a pouco.